Na verdade, no começo foi tudo uma grande surpresa para nós, né? Porque era uma pessoa que nós nunca tínhamos sequer ouvido falar. Então demorou um tempo até que a gente descobrisse como ele de fato conseguiu entrar na vida dela e depois com vários áudios, tanto dela quanto ele, quanto vários amigos e tal, nós descobrimos que foi de uma forma premeditada e tudo nada mais era do que fazer parte de um plano macabro que ele fez, que ele já vem fazendo isso ao longo do tempo com várias outras vítimas, com a própria Delegacia da Mulher, está aí para mostrar e para provar. Então, que fique claro aqui que ele conheceu a Luma exatamente naquele dia, no dia que ele embebedou, drogou e violentou a minha filha. Ele, de fato, nós nunca tínhamos o visto, nós nunca tínhamos estado com ele, e nós temos inclusive o áudio dele mesmo, tá? O áudio que eu posso disponibilizar para uma amiga dele, que ele fala que ele conheceu a Luma naquele dia. E foi a menina mais bonita que ele conheceu, que ele simplesmente, por livre e espontânea vontade, decidiu acabar com a vida dela. Então hoje ele está se divertindo, como todos que o acompanham nas redes sociais, ele é muito ativo, ele se chama do heterotop, o malandrão. Então ele está curtindo, né, a vida, ficou curtindo, e eu com a minha filha aqui. A minha filha hoje está aqui. Essas são as cinzas da minha filha, que eu vou ter que conviver e carregar essa tristeza pro resto da vida. Ou seja, este malandrão, que já fez isso com várias outras moças, que se chama de heterotop, que ele é valente com mulher, né? É o responsável por ter acabado com esta família. Então, veja bem, eu não fui atrás, as pessoas vieram atrás da gente. Então ele já fez isso com várias outras moças, ele já abusou de outras moças, ele já chantageou outras moças, e dessa vez foi longe demais. Essa que foi a grande verdade. Então, uma pessoa que pega uma moça fragilizada como ela estava pela manhã, continua dando bebida, dá droga, violenta a pessoa, posta no seu próprio Instagram. Se isso não é premeditado, isso é uma doença mental grave. Porque eu pergunto a você como mulher, e pergunto a todo pai, toda mãe, ou toda pessoa que tem filha, o que resta para uma moça de 23 anos que tem a sua face, tem o seu rosto exposto, e depois o cara posta uma cena de sexo que nem sequer ela consentiu? Isso também eu tenho áudio dela, que ela não sabe. E marca a pessoa, ou seja, isso é de uma crueldade sem tamanho. Então, na minha humilde opinião, esse rapaz só não empurrou ela fisicamente, mas quem foi o responsável por ela cair foi ele. Isso é óbvio, evidente. Porque quando. Veja bem, e não é uma prova que é difícil de eu conseguir. Ele postou isso no Instagram dele aberto e marcou a minha filha. Então, assim, pense você, pai, pense você, mãe, você que é irmã, ou você mesmo que pode ser mulher. Você sai com uma pessoa que tem uma cara de anjinho, o cara faz um vídeo, o cara posta no Instagram aberto, vídeo esse sexual, que já está com a prova, com o laudo do IML. E você marca a pessoa, você não quer outra coisa senão acabar com a vida da pessoa. Então, isso eu acho que é uma grande prova, é um fato que é algo premeditado. O que ele queria com ela, postando esse vídeo, na minha clara... Eu imagino claramente que foi o que ele fazia com as outras. Foi intimidar, ameaçar e conseguir ganhos, assim como ele tentou fazer com as outras. E conseguiu. Rapaz, isso foi um choque. O que acontece foi o seguinte, eu estava indo velar minha filha, né? Cuidando da parte do corpo, que você imagina para mim, um pai, que tem essas outras duas meninas aqui, minha esposa, aí você vê a sua filha, cheguei no apartamento, com todos os ossos quebrados, porque ela caiu do 7º andar. Ou seja, ela estava estraçalhada. Aí eu começo a receber mensagem que tinha um vídeo dela. Que no primeiro momento eu pensei que era até o namorado, que ela já morava com o namorado e já tinha um ano. É uma pessoa que eu acho que até do bem, assim, não posso falar mal dele e tal. São jovens, tinham um relacionamento que nem jovem tem. E aí aquilo começou a me acender. E aí eu comecei a receber mais mensagens pelo meu WhatsApp, até de pessoas desconhecidas, grande parte de pessoas desconhecidas, dizendo: pai, a sua filha não morreu como você acha que você morreu, como você acha que morreu, tem mais coisa. E aquilo, mas só que naquele momento, imagina, para um pai como eu, que amava essas meninas, que a gente vive com elas e tudo mais, você não está raciocinando de fato direito. Mas eu peguei e fui na delegacia do crime cibernético e disse: olha, eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Fiz o meu papel, entreguei o celular dela, para que eles fizessem a investigação devida. Porque em nenhum momento
Nem eu, nem minha mulher, nem minhas filhas, nós estamos aqui em busca de vingança. O que nós queremos aqui é justiça e queremos aqui prevenir que nenhum outro pai ou nenhuma outra mãe sofra e passe pelo que a gente está passando. Então, basicamente, começou a chegar mensagem. E eu tenho que agradecer a todas as pessoas que nos procuraram, que foi quem nos ajudaram a desvendar esse mistério. E se não fosse elas, a minha filha teria sido como mais uma maluca que pulou do prédio. E só para deixar claro, isso foi uma das coisas que mais nos magoou e mais nos chocou. Para ter uma ideia, a gente teve mensagens no começo que o pessoal dizia, não, era maluca mesmo, pulou, não vai para o céu. Você tem uma ideia como é a crueldade da internet. Porque é uma pessoa que acaba de perder um ente querido, um pai perder um filho, que é totalmente fora da ordem natural das coisas. Porque primeiro se vão os avós, depois os pais, depois os filhos. É uma ordem natural. Quando você inverte, é uma dor inimaginável. Então, assim, essas pessoas foram corajosas e vieram até nós. Outras ainda mais corajosas foram até a delegacia falar deste rapaz. Vítimas dele. Pessoas que já se relacionaram com ele do passado. E eu clamo aqui que todas as outras que tiveram, que tenham coragem e vão, porque ele intimidava. Só para deixar claro, tá? Inclusive, uma das vítimas que foi na delegacia pediu uma medida protetiva contra ele, conseguiu, tá? O pai ligou para ameaçar. Então, você nota que não é uma família. Para ameaçar. Então, tu nota que não é uma família. É quase um clã, uma quadrilha, no intuito de intimidar moças indefesas. Eu lhe mostrei como minha filha estava bêbada. E eu não vou dizer que eu compactuo, que quem me conhece sabe que eu nem bebo, eu bebo. Mas hoje em dia a juventude você sabe como é. Fora isso, ele usa o cartão dela e dá mais bebida num sítio que estava toda a família dele, uma parte da família dele. Depois dele embebedar e drogar, ele leva a minha filha para a casa dele, onde estava. Segundo ele, não sou eu de novo que estou falando. Ele está falando, ele depois falou isso. A mãe, a avó, o irmão, a tia e a cuidadora. Então, todas as pessoas estão vendo que chegou uma moça vulnerável. E ela estava para lá de bêbada. Isso era evidente, eu te mostrei o vídeo aqui. Então, será que essa mãe não vê que isso... Na verdade, não pode ser uma mãe, né? Isso é uma cúmplice, ela não é uma mãe. As tias que estavam no sítio, isso não é tia, é cúmplice. Então, e eu volto a dizer, tá? Isso não acontece, não é a primeira vez que acontece. A própria tia já teve problema com ele dele filmar outras moças no sítio. Então todo mundo já estava sabendo e ninguém nunca fez nada. Porque eu não sei que tipo de pacto demoníaco que esse rapaz tem, ele é o queridinho e ele vem aprontando há muito tempo. Como ele tem, que ele bateu 2 carros na frente do Ideal e o pai e a mãe chegaram lá para assumir. Isso também está na polícia. Então assim, a pergunta é, até quando vão deixar este predador sexual, que ele é um predador sexual serial? Ele não é uma pessoa que fez a primeira vez, ele já vem fazendo e você pode ter certeza que mais moças vão se encorajar. Porque só agora, depois que ele foi preso, umas quantas minha filha ligaram teclando que estão com medo, que vão com umas quantas? Mais 2 avisando que ele fez a mesma coisa. Ligaram para vocês? Foi, elas entram em contato porque elas não se sentem seguras. Porque ele mente, aí diz que o pai mora no Greenville, é rico, que é isso, que ele é aquilo. Então ele intimida. E normalmente ele pega moças fragilizadas, que estão passando por dificuldades, estão passando por brigas com a família, que elas não têm coragem de falar, seja para um pai, seja para um tio, seja na polícia. Então, a verdade, ele mira claramente. Eu vou dar outro dado para ti. A minha filha, o nome dela era Luma. Está aqui ela. Hoje a minha filha se resume a isso. E sempre vai estar em nossos corações. As outras 2 vítimas são da mesma idade, com a mesma letra L. E eu já sei que ele já estava assediando uma 4ª, da mesma idade, com a mesma letra L. Se isso não é um sinal claro e evidente de psicopatia, eu não sei o que é. Eu não sei se ele tem vontade de fazer um filme, porque o sonho dele era ficar famoso. Porque o cara que posta estuprando uma mulher no próprio Instagram quer ficar famoso. Mas só que ele deve estar querendo ficar famoso como o Ted Bundy. Ou com algum desses serial killers que ele vê na internet. Porque ele devia ficar famoso trabalhando, fazendo alguma coisa assim. Mas não, ele está ficando famoso fazendo o mal para essas moças indefesas que estão aí. E eu, inclusive, recomendo que vocês da imprensa vão entrevistar a família das outras moças, para vocês verem o que elas têm para falar, que tem muito mais, porque conviveram com o demônio. Conviveram. Então você vai ver aí que ele estourou o cartão de outras pessoas, vocês vão ver aí que ele pegou
e tentou comprar carro, que trocou telefone em droga. Teve várias outras coisas que não sou eu que quero só que vocês investiguem, que vocês vão ver. Então é algo surreal que aconteceu. A gente está vivendo como se fosse num filme de terror. E a gente acorda e não entende o que está acontecendo. E ele continua intimidando as pessoas. Você nota que pelo vídeo que foi postado, dele chegando na delegacia, ele não está algemado. Por que ele é ministro do Supremo? Por que ele não tem que ser algemado? Se ele está preso, ele tinha que chegar algemado. Hoje, até onde eu sei, ele está numa cela separada com o pessoal que paga a pensão porque ele diz que é advogado. Outra mentira deslavada. Ele vai continuar mentindo para a sociedade até quando? E até quando as pessoas vão continuar acreditando e engolindo as mentiras dele acobertadas pelo pai? Essa é a pergunta. E pela mãe? Porque, na verdade, como eu disse, isso não é uma família, isso é quase a família Manson, é quase uma quadrilha. Não, eu estou certo que vai acontecer a justiça. Nós não estamos aqui para querer vingança nem nada, tanto prova que eu não movi uma palha, eu deixei a justiça se movimentar. E ela agiu de forma muito brilhante. Colocamos os advogados, tanto o Dr. Felipe Silveira quanto o Dr. Lauria. As delegadas agiram de forma brilhante, a doutora Adriane, a doutora Ariane, a doutora Bruna, a doutora Ana Paula, a Lua, a doutora Lua. E o que eu disse, nós não queremos nada de errado, eu faço o certo. E foi comprovado N mentiras dele no próprio depoimento dele. N mentiras. A primeira foi do celular dele. Onde ele dizia, quando ele foi depor, a delegada disse, tá bom, me dá o celular que tu fez o vídeo. Ah, vendi. Depois ele apareceu vendendo o celular na própria rede social dele. Ou seja, ele atrapalha o processo, o pai liga para intimidar testemunhas, ele liga para intimidar testemunhas, então eu não sei mais quantos crimes ele vai cometendo ao longo do caminho. Então o que é que a gente espera? Que tudo seja apurado de forma clara e evidente, com todas as provas que nós já temos, ou seja, hoje nós já temos o laudo provando que ele mentiu, que de fato ele estava com uma mulher embaixo dele abusando, tá? Minha filha de fato foi abusada, tá lá escrito no IML. O laudo pericial mostra isso, o próprio vídeo dele, só para deixar claro, tá? O vídeo não fui eu, foi ele que fez. Ele pega o laudo, mostra que ele deu LSD para minha filha, ou seja, ele apagou a minha filha para poder fazer aquilo com ela. Então, para você que é pai, ver sua filha sendo abusada, até de calcinha ela estava, para ter uma ideia do nível de drogada que ela estava. Então, a gente quer só que isso fique claro e evidente e ele pague pelos crimes que ele cometeu. Para quê? Para que ele não faça isso com mais nenhuma outra pessoa. Para que simplesmente nenhum outro pai e nenhuma outra mãe ou nenhuma outra irmã tenha que sofrer o que a gente está sofrendo. Porque a maioria das pessoas tem medo de se expor. O único medo que eu tinha era de perder as minhas filhas. E esse demônio levou a minha filha. Então a gente não tem medo mais de nada. Nem dele, nem do pai dele, nem da quadrilha da família dele. Então este vagabundo, pilantra, estuprador, safado, fez isso com a família errada. Então ele vai ter os rigores da lei em cima dele. Porque não é certo ele vir destruindo famílias ao longo dos anos. Que é o que um safado desse acobertado pela família faz. Acobertado não, desculpe. Com a cumplicidade da família. Que para mim era para reunir todos e botar para depor e dizer que realmente como é que ele vê uma moça, que não é a primeira, que está sendo filmada, estuprada, extorquida e eles não fazem nada. Eles acham bonito? Eles dividem o lucro? Como é isso? Uma quadrilha de vagabundo? Então, eu só espero o quê? A justiça. E eu tenho certeza que ela vai ser feita. E já começou. Então eu peço que todos os órgãos só fiquem atentos para os pequenos detalhes que eles são profissionais. Por que ele não é algemado? Por que ele está numa cela especial? Por que ele diz que é advogado não sendo? Vai, e puxa a ficha, mas começa a puxar a ficha da família. O segredo é puxar a ficha da família. E eu não preciso falar mais nada, só é olhar. Olhar o que ele já fez com outras moças e faço aqui um apelo. Toda outra moça que sofreu com este vagabundo, toda moça que sofreu com este vagabundo, que crie coragem. Porque ele ameaça que sabe onde é a casa, que sabe a rotina. Mentira! Ele só é valente com mulher. Que ameaça e vá na delegacia que você vai ser amparada e apoiada pelas delegadas e pelo sistema. Que elas estão lá para proteger você. Não tenha medo. E para você que é pai, fique mais alerta. Fique atento. Porque o mal, ele está onde você menos espera.
Rapaz, o negócio é tão ardiloso por parte daquela família, né, que para você ter uma ideia, minha filha faleceu no dia 9. E mais ou menos no dia 11, o pai dele, o chefe da quadrilha, começou a seguir as minhas filhas e as nossas 2 empresas para saber o que a gente estava pensando e fazendo. Só que ele estava pensando que eu não estava olhando ele, mas eu estava. Então, uma pessoa que tem o filho envolvido nisso, que começa a seguir a família, ou que não vem para pedir sequer desculpa para entender o que aconteceu, é de uma maldade sem tamanho. Algo surreal e cruel. Não só o caso do acidente de 2018, que o pai dele foi lá com a mãe para assumir, isso está na polícia. Volto a dizer, não sou eu que estou falando. Ele bateu, não foi 2 carros. Chegou, estava altamente embriagado ou drogado, que ninguém sabe dizer. Ele fugiu, porque tiraram ele, o pai de novo tirou ele do lugar, e foi lá e disse que assumiu o crime do filho. Tá? Ele junto, isso está escrito, né? Não sou eu que estou falando. E como foi com as outras 2 vítimas, que o pai liga para a moça. Inclusive, isso está na delegacia também. Então, o que é como se criar um monstro, que é o que eles vêm fazendo com este rapaz. Ontem eu fiz um vídeo sobre ela, quem me segue conseguiu ver um pouquinho sobre ela. A Luma era uma pessoa muito intensa, mas ao mesmo tempo, a Luma era alguém que amava a vida incondicionalmente. E ela passava esse amor para todos os seguidores dela, para todo mundo que falava com ela. E às vezes tem várias histórias que chegaram na gente, eu fico muito feliz das pessoas compartilharem isso com a gente, falando, olha, eu já tive depressão, eu já quis me matar, aconteceu isso na minha vida, e eu falei com a Luma. E ela me falou que eu era muito mais. Ela me falou que eu tinha coragem, que eu tinha força para seguir em frente. E se eu estou aqui hoje em pé, se eu estou aqui hoje falando com vocês e te mandando essa mensagem, é porque a Luma me deu essa força para estar aqui. Se não fosse a Luma, eu não estaria viva hoje. Chegaram várias mensagens dessa. Então, saber o tanto que a Luma era luz, quantas pessoas foram lá no velório, fizeram mensagens, pessoas que a gente nunca viu e falaram, poxa, eu conheci a Luma, algumas pessoas só conheciam ela pelas redes sociais e mesmo assim foram lá e fizeram lindos discursos falando dela, falando o quanto ela ajudou, o quanto ela participava da vida dessas pessoas, que tudo que ela queria era dar amor. E ela estava lá e ajudava como podia. A Luma, além de tudo isso, ela era muito artista, assim, ela via a vida de uma forma colorida, sempre viu. Ela amava desenhar, ela amava dançar. Quem nunca viu as dublagens dela no TikTok, que ela fazia todo mundo rir. E ela fazia isso de uma forma tão espontânea, tão natural, que não tinha como a pessoa não se conectar com aquilo. Eu sou a Malu, a irmã da Luma, e minha irmã, ela era uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. Ela sempre cuidou de mim, e ela sempre queria que a gente fosse feliz, risse, que a gente sempre fosse as pessoas mais alegres do lado dela, e sem ela, porque ela sabia que era isso que todo mundo merecia, porque ela só queria dar amor para todo mundo. Ela cuidava dos animais, das pessoas e até das pessoas que não gostavam dela. Ela nunca desejou mal pra ninguém. Ela sempre foi a pessoa... Eu não sei nem como ela era assim. Ela sempre conseguiu ver o bem em cada pessoa. E ela não queria que nada de ruim acontecesse. Ela sempre gostava de todo mundo. Sempre fazia todo mundo mais alegre. E não tinha uma pessoa que quando chegasse conhecesse a Luma não gostasse. Nunca conheci ninguém assim. Todo mundo sempre foi muito apaixonado por ela, assim como ela era apaixonada pela vida. Ela sempre gostava de viver. Pouco viver era a vida dela, ela gostava de viver intensamente. Ah, minha filha, como a Malu disse, ela é luz, sabe? Ela sempre foi muito criança, muito moleca, muito feliz. Então, é difícil, tá sendo muito difícil. Todo dia ainda penso que é um pesadelo, que ainda isso tudo vai mudar. E eu pedi muito a Deus que a gente fizesse só a justiça. E quando essas pessoas, outras vítimas apareceram pedindo ajuda, reforçando o que a gente já sabia que não era uma coisa de vontade dela, né? Então a gente falou assim, não, então a gente precisa realmente ajudar porque
Uma pessoa dessa não merece estar solto fazendo isso com outras pessoas, né? E, e foi isso que fez a gente, ontem, de certa forma, ficar um pouco mais confortável. Não que isso vá mudar nada, só para a gente poder ajudar que outras pessoas não tenham esse mesmo fim e que as pessoas que viveram isso, uma parte disso, que ele é uma pessoa malvada, consiga ter um pouco de tranquilidade também, né? Então, é muito mais por justiça o que aconteceu ontem. Espero que todos que tenham alguma coisa para falar para ele também criem coragem para poder denunciar e reforçar o mau caráter que esse rapaz é e o mal que ele faz para a sociedade, para as muitas moças que estão por aí. E a minha filha, vou ficar só com as lembranças dela. E é muito difícil. Não consigo nem falar. Na verdade, o nosso papel é muito mais acompanhar e acreditar na justiça, seja através dos juízes, promotores, todos os delegados, desde a figura do delegado geral, delegada Vanessa, e principalmente a imprensa, que vocês são responsáveis por dar voz não só a mim, como a todas as outras vítimas. Então, nós estamos muito mais acreditando em Deus, primeiramente, e na justiça, que ela vai certamente acontecer. Porque não nos resta fazer nada, né? O pior que poderia ter acontecido já aconteceu, que foi a perda de uma filha. Eu acho que nenhum pai merece perder uma filha, que isso altera totalmente a ordem natural das coisas. E fica aqui um apelo para você, pai, ficar mais próximo do seu filho. Falo isso como alguém que errou, porque eu devia ter percebido, isso é algo que eu nunca vou me perdoar. Eu não poderia ter falhado. Eu devia ter sonhado, adivinhado que tinha algo de errado. Porque o mundo está aí, o mundo tem muitas pessoas más querendo se aproveitar de almas boas e inocentes como a Luma. Então fico alerta, pai, você que é mãe, se um dia seu filho fizer alguma coisa, não brigue, acolha, para evitar que você viva algo que nem eu estou vivendo. E você que é filho, saiba e tenha certeza que os seus maiores amigos são seus pais. Não tenha medo que eles briguem com vocês, que por mais que eles briguem, eles querem o bem de vocês. Então o apelo fica aqui, para os pais, para serem mais compreensivos e acolhedores, e para os filhos, para serem mais amigos e confiantes, e para todo filho confiar no seu pai. Porque o pai pode até ficar com raiva, pode até ficar chateado, mas ele vai querer o bem do filho, e todo pai daria a sua vida 100 vezes fosse para salvar o filho. Nenhum pai queria passar pelo que eu estou passando. Então eu não quero que o que aconteceu com a minha família, que vai ficar destruída por muitos e muitos anos, que eu vou me lembrar da minha filha que está aqui, sempre, está aqui, ó. Enquanto ele está lá curtindo, eu vou ter minha filha aqui, ó, para todo sempre. Essa é a minha filha. Para que não aconteça isso com nenhuma família, sejam unidos. Nesse mundo hoje doido, de internet, um mundo que não se dá valor à família, a coisa mais preciosa que se tem no mundo é a família. Então valorize. Para você que é amigo, se você tem um amigo que brigou com a família, leve ele de volta para casa. Para você que é irmão, agregue. Para você que é esposa, para você que é pai. A união da família é o que pode nos salvar. E a crença em Deus. Então nós aqui acreditamos muito em Deus e na justiça e em cada um de vocês aí. Então fica aqui meu apelo, meu agradecimento a vocês por terem nos dado voz. E que vocês continuem esse trabalho brilhante. Vão atrás das outras vítimas, que vocês vão ver que vocês têm muito para descobrir. E que esta criatura demoníaca, ela pague pelos seus crimes.